Olá pessoal, estamos começando mais um Hub Talk, hoje especialíssimo com a Larissa Dias de Souza, que ela é responsável aí pela Feira Me Leva e que traz um monte de empreendedores. Mas antes da gente começar, queria que a Larissa contasse um pouquinho da sua história, como é que você começou a empreender aqui em Curitiba. Você é daqui, né? Não. Primeiro, oi, pessoal. Perdão. Tô super feliz de estar aqui. É meu primeiro podcast. Já estreio, assim, uma super estreia. Tô super animada. E eu não sou daqui, eu sou do interior de São Paulo. Eu sou de uma cidadezinha chamada Presidente Prudente. Quase no Mato Grosso ali do sul. É bem lá no interior. Mas antes de vir para Curitiba, eu morava em São José do Rio Preto, que também é no interior de São Paulo, ali perto de Barretos. E eu vim para cá, na verdade, fazer faculdade. Sou formada em comunicação e acabei ficando. Né? Eu não tinha plano de mudar para cá, mas acabei ficando por aqui. E depois que eu terminei a faculdade, eu sempre gostei assim, de brechó, né? O foco da nossa feira é brechó, apesar de ter outros segmentos. Eu sempre gostei de brechó. Então, eu ia com a minha mãe, com a minha avó, quando eu era criança, quando eu era adolescente. A gente trocava muita roupa em brechó. A gente já enjoou dessas. A gente fazia uma sacolona assim, de roupas que a gente não queria mais e ia lá no brechó trocar. Sempre gostei, o brechó sempre fez parte da minha vida. E aí, um dia eu falei, eu tô com muita roupa aqui, vou juntar tudo e vou vender. E aí, o meio que estava em alta para vender era o Instagram. Fiz um perfil lá pro meu brechó, criei um brechózinho, né, para vender desapegos. Isso em que ano, perdão? Foi em 2018. Ok. Eu tinha me formado na faculdade, mas não estava exercendo ainda. E queria me livrar dessas peças que estavam paradas. Daí juntei roupa minha, da minha mãe, da minha irmã, do meu namorado na época. E aí vendeu tudo, super rápido. Eu falei, opa, isso tem uma oportunidade de negócio aí. E aí eu criei o brechó de fato. E tinha uns eventos que aconteciam na época, mas eram só para brechós maiores. E o meu brechó era muito pequeno ainda na época. E eu não conseguia participar porque, né, eles não davam oportunidade para pequenos negócios. Daí eu falei, vou criar o meu próprio evento e vou chamar outros perfis que são pequenos, iguais a mim. E foi assim que começou. Mas já começou antes da pandemia já? Sim, foi em julho de 2019. A gente fez o primeiro evento chamando só perfis super pequenos e a gente não tinha expectativa nenhuma, assim. Era só para ser uma coisa mais entre a gente e bombou. Foi um sucesso logo na primeira edição. Todo mundo ficou assim, de queixo caído. E já era o Me Leva na época? Já começou com o nome Me Leva. E aí as meninas já pediram uma segunda edição, terceira, e a gente acabou fazendo todos os meses depois disso, até que veio a pandemia, né? Ali em 2020. Aí a gente parou, fez uma pausa. E na pandemia você se virou como, Larissa? Então, foi um fenômeno assim que aconteceu, porque todo mundo, a gente não sabia, né, como a gente ia fazer. O evento de fato parou porque não tinha como continuar, mas o meu brechó deu um boom, assim. Foi a maior época de crescimento do meu brechó, porque as pessoas queriam comprar online, né, porque não tinha como comprar de outra forma, e elas estavam muito com essa ânsia de comprar. E na época estava em altas lives também. Então, estava todo mundo fazendo live, eu falei, vou fazer também. Bombou, assim, explodiu, vendi muito, foi a época que eu mais vendi no meu brechó. Eu fazia 2 lives por semana. A minha primeira live durou 7 horas, vendendo roupa sem parar. As meninas ficaram enlouquecidas. Eu fiz uma montanha, assim, de roupa. Nossa, a gente virou madrugada vendendo, foi uma loucura. Aí a gente ficou vendendo durante a pandemia toda, assim, em formato de live. E depois a gente continuou com o Instagram, mas vendendo, só fazendo posts, assim, com as peças. O pessoal deu uma enjoada, né? Depois de 2 anos, assim, vendendo muito na live, o pessoal deu uma cansada. Entendi. E naquela época, quantos seguidores você já tinha? A gente não tinha muitos seguidores no perfil do evento. A gente tinha uns 3 mil, 4 mil, porque não estava tão... Foi assim, na verdade. No começo, eram mais posts estáticos, né? Não tinha reels. E o que deu o boom no nosso evento, que foi uma coisa que a gente foi pioneiro no setor de eventos aqui em Curitiba, foi fazer reels, que os perfis não faziam muito. Então, postavam fotos e tal, e isso não dava muito engajamento. A gente tinha um público muito legal que ia no evento presencialmente, mas o nosso online não era muito forte.
Então, depois ali da pandemia, é que o perfil começou a crescer de fato na internet. Que a gente começou a postar bastante reels, e aí a gente começou a crescer de fato, assim, os seguidores mesmo no perfil do evento. E hoje vocês têm 50 mil seguidores. A gente bateu 50 mil essa semana. Que de legal. 50 mil pessoas. E como é que é o perfil desse público-alvo? De idade, gênero? O nosso público hoje em dia tem muito homem, no começo não tinha. Os homens não entendiam muito bem essa questão de brechó. Hoje a gente tem bastante homens, assim, apesar de ser mais mulher. E o nosso público é um público mais jovem, assim, de 18 a 35 anos, mais ou menos. É um pessoal que acaba entendendo mais a questão da moda de segunda mão, né? Que a roupa de brechó não é mais aquela como era antigamente, roupa suja, roupa velha, roupa de doação. Então, hoje o pessoal tem uma cabeça mais aberta, assim, graças à internet. Muito graças à internet, que a gente conseguiu ir abrindo a cabeça das pessoas, assim. E como é que é o perfil dos empreendedores que você traz para o Me Leva? Então, a gente começou focando em mulheres, mães, muitas mães solteiras que tinham o brechó como sua segunda fonte de renda, e aí elas foram crescendo junto com o evento, e aí o brechó acabou sendo a sua única fonte de renda, sua principal fonte de renda, mas hoje é bem mesclado, assim, continua sendo majoritariamente mulher, mas a gente tem alguns meninos também, a gente foca em perfis que combinem com o estilo do evento. Não só, como era no começo, só perfis pequenos, hoje a gente foca mais no estilo, assim. A gente acha, isso tem tudo a ver com o evento, vamos chamar. E para você chamar, você postou, tem a certeza de circular o quê? Quantas pessoas circulam no fim de semana aí da feira? De 2 a 3 mil pessoas, no final de semana, né? Um público bem legal. Entendi. E se você fosse olhando, você continua com o brechó junto, né? Mas agora você também está como organizadora desse evento, né? Como é que você vê enquanto contribuição para esses empreendedores, né? Porque, assim, me parece, olhando, e esse é o nosso papel enquanto Impact Hub, da gente promover negócios de impacto, ou seja, se são empreendedores pequenos, tal, se existe um processo de impactar uma comunidade de empreendedores que eventualmente não tenham chance tão legal de outras formas, né? Como é que você vê isso? A maioria dos nossos expositores só tem perfil online. Então, é uma oportunidade também deles venderem presencialmente, né? Porque tem muitos que não têm. Hoje em dia, a chance de pagar um aluguel de uma loja física e todos os custos que isso envolve. Então, ele pode vir aqui, apresentar os seus produtos presencialmente para o cliente. Tem cliente que não consegue comprar online, que gosta mesmo de provar a peça. Então, esse é uma coisa bem legal, um ponto bem legal. E também, assim, ajuda muito conversando mesmo com os expositores, a gente vê que ajuda muito. Quando não tem um evento, faz muita falta para o pessoal. Então, impacta 100% assim, na vida deles. Eles contam realmente com o evento. Eles já contam ali na planilha financeira que tem que acontecer o evento aquele mês. Eu falo, vou viajar. Eles falam, não, pelo amor de Deus, tem que ter o evento esse mês, não posso ficar sem o evento. Como eu falei, tem muitas mães solteiras. A gente tem uma expositora que acabou de perder o marido, então a gente é uma rede de apoio também, a gente conversa, a gente se apoia. Quando a expositora está sem peça, por exemplo, não consegui garimpar, estou precisando de uma força, a gente faz arara solidária, então cada uma doa ali 5 peças do seu estoque e a gente forma uma arara ali para a expositora conseguir vender. Então, mais do que negócio, a gente também é meio que uma família, né? Nós somos majoritariamente mulheres que se apoiam. E a gente sabe que uma pode contar com a outra, por mais que nós não sejamos assim amigas, mas elas sabem que podem contar uma com a outra ali. Se a gente olhar assim, de quantos empreendedores nós estamos falando, porque tem alguns que vêm num dia, outros que vêm em outro, e como são 2 eventos por mês, tá certo? Isso. Então, assim, dos 4 dias, são todos diferentes ou não? Então, meio que voltam. Tem expositores que participam de todas as edições, que não falham, assim, e tem expositores que participam um dia no mês. Então, acho que vai girar ali em torno de 100 empreendedores por mês. 100? Uhum.
Mas para cada dia, quantos são? São 35 mais ou menos, contando a parte interna com a parte externa, né? Que é a parte da feirinha. Entendi. Então vocês movimentam aí a vida de 100 famílias, né? Digamos assim. É um E pouco mais, agregados. porque cada brechó ali, cada negócio vai ter 2, às vezes 3 pessoas. Então é Sim, bastante sim. gente. Muito legal. E fora o processo comercial, vocês ajudam de alguma outra forma, uma mentoria informal, alguma coisa assim, em Então, processo de negócio, como é que é? a gente já teve esse plano de fazer oficinas, né, para o pessoal de como fazer anúncio, que é uma coisa que o pessoal tem bastante dúvida. A gente nunca conseguiu organizar uma sala assim com todo mundo para dar a mentoria, mas eu tô sempre ajudando. Então as meninas me mandam, Lari, me ajuda a fazer, geralmente ali pelo WhatsApp. Tô sempre online, elas sempre sabem que podem contar comigo. Isso é um diferencial da Feira Me Leva. Eu tô ali. Não é uma coisa inacessível, assim, quem é o organizador dessa feira? Uma coisa, não consigo contato, eu tô sempre ali. As meninas me conhecem, eu sou expositora também, então elas estão sempre me vendo, a gente está sempre com essa troca. Então, sempre que eu posso, como comunicadora, né, como formada em comunicação, eu também sou formada em produção audiovisual, então estou sempre dando umas dicas ali, como gravar vídeo melhor, que às vezes elas têm dificuldade também. Isso agrega também para o evento, né? Quanto melhor os nossos expositores estejam, melhor a gente está também. Então, isso é uma coisa que o Me Leva sempre teve, assim, que sempre veio junto com a gente. Vamos crescer junto. Então, a gente começou muito pequeno, tem expositores que cresceram junto com a gente, que nem estão com a gente hoje em dia, mas tudo continua bem, a gente continua tendo uma boa relação e a gente está sempre disposto a ajudar. A gente, enquanto coworking, a gente vivencia disso também, porque às vezes a empresa começa, 4 pessoas numa sala, depois passa para 8, 10, dali a pouco a gente não consegue mais atender. Sim. E é como que um E filho que entra, né, segue ali um ciclo, né? que cumprimos com o nosso objetivo, né? E quais são os próximos passos aí? O que você pensa no futuro do Me Leva? Vamos continuar tocando desse jeito? Existem algumas outros planejamentos? Como é que você está vendo a sua feira? Então, a gente traga uma novidade em primeira mão. Opa, olha só, gente. A gente vai fazer pela primeira vez a Feira Me Leva fora de Curitiba, que é lá na minha cidade, de onde eu vim, Rio Preto, São José do Rio Preto, agora dia 5 de abril. Vai ser um teste, né? A gente nunca fez fora e lá não tem nenhum evento do tipo. Então, se der certo, a gente pretende levar o Me Leva, assim, pontualmente para alguns lugares do Brasil. E primeiro lá em São José do Rio Preto. E eu acho que é isso. A gente recebe muito pedido no Instagram. Faz a feira aqui na minha cidade. Eu amo legal. A Feira Me Leva, eu amo. Aí muita gente que vem de fora também fala, eu vou estar em Curitiba dia tal, vai ter o evento. E às vezes não bate a data, sabe? E então a gente pensa em levar o evento para outras cidades, assim. É um plano que inclui muita coisa, uma logística muito grande, Sim. mas a gente está Mas nos você nossos tem planos. gente lá como... Sim, é uma rede de apoio. Como rede de apoio, né? Tenho. Tá Por isso que é certo. bom começar no lugar que eu já tenha, né? Pessoas que eu conheço e tal. Que já estão trabalhando ali por mim no offline, porque no online acaba sendo eu mesma. Tenho ajuda, tenho o pessoal que cria conteúdo para o evento, mas tudo passa por mim ali. Então, mas é um plano, assim, vamos ver se dá certo no futuro. Entendi. E que recado você daria para essas pessoas que têm vontade de empreender, mas ainda não se decidiram, né? Ou tem receio de mudar, de testar? O que você diria olhando para o seu histórico, né? Eu acho que a gente tem que arriscar. Se você não tem certeza, começa devagar, sabe? O evento, por exemplo, acontece no final de semana. Dá para você conciliar, por exemplo, com o seu trabalho, se você é CLT. Então, começa devagar, vai ali estruturando o teu negócio. É importante você ter um perfil online legal hoje em dia.
Não dá para depender só do evento, por exemplo. O evento é muito legal, mas é importante que você tenha também um perfil online. Então, vai estruturando o teu negócio aos poucos. Se você é CLT, tenta conciliar, mas não deixa de tentar. Eu acho que a gente tem que tentar, né? Quando eu comecei com roupas que eu tinha em casa. A gente não precisa ter tudo perfeito para começar. Tem gente que pensa que tem que ter o melhor computador, o melhor celular, e não precisa. Na verdade, isso é uma coisa muito que a gente fica se cobrando, mas a audiência não presta muita atenção nisso, né? Ela quer, de fato, ver o conteúdo, não importa se está em 4K, ela quer só consumir ali o conteúdo. Então, acho que a gente tem que arriscar, começar com o que a gente tem e não desistir, porque às vezes no começo não vai ser fácil, às vezes no meio não vai ser fácil, né? A gente vai ter altos e baixos, como eu falei para você, o nosso auge assim foi depois da pandemia, 2022 ali a gente estava na boca do povo, as pessoas estavam enlouquecidas para comprar, depois deu uma caída, isso é normal. Então, a gente não pode achar que, deu uma caída, vou fechar o meu negócio. Não. Se você for ver, os negócios de grande sucesso, eles têm muitos anos. 20, 30 anos. Então, para você chegar nos 30 anos, você não pode desistir, você tem que continuar. Então, é ter esse foco mesmo acho que é mais uma questão psicológica, né? De se preparar que as coisas vão ser boas. Elas vão dar certo em algum momento, se você não desistir. Mas, em algum momento, elas vão dar errado também. Você tem que continuar firme e forte para dar certo, porque eu gosto muito de empreender. Eu sou uma pessoa que, quando eu trabalhava CLT, eu, assim, dava o meu melhor, mas eu sabia que ali não era o meu lugar. Então, você tem que saber se você está feliz onde você está, ter objetivos e persistir, porque uma hora vai dar certo, se você der o seu melhor. Muito bem. Algum último recado? Assim, não quero tomar tanto seu tempo, né? Eu quero convidar o pessoal para ir no evento, né? Pois não, então... A próxima data é dias 22 e 23 de março, aqui no Impact Hub Casa Miller. Nossa, é aqui. É aqui, das 10 às 17, então tem 2 dias de evento. Se você não puder vir no sábado, venha no domingo, que são expositores diferentes. Tem muita gente que acha que, não vou ir no sábado, as roupas vão acabar. Não, gente, não é igual bazar. Se você não puder vir no sábado, venha domingo que vai ter roupa legal para você também. Vocês são nossos convidados. Venham conhecer a casa. Recebi bastante mensagem de pessoas falando, nossa, sempre tive curiosidade de ver como é essa casa por dentro. Venham conhecer a casa, que ela é linda. Então, dia 22 e 23 de março, vocês são nossos convidados para a Feira Me Leva. E é isso. É um prazer ter vocês aqui, principalmente com essa função de estar trazendo impacto para a nossa comunidade, de pequenos empreendedores, né, e fazer um mundo diferente. Obrigada. Obrigado, Larissa. Obrigada.